Salmo número 100. Cantem hinos a Deus, Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até sua presença. Lembre que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos deles. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entre pelos portões do seu templo com ações de graças. Entre nos seus pátios com louvor. Louve a Deus e sejam agradecidos por Ele. Pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. E a sua fidelidade não tem fim. Amém? Amém. Vocês creem na palavra do Senhor? Amém? Feche seus olhos agora e vamos orar ao Senhor. Pedir que Ele venha se manifestar no meio de nós nessa noite. Pai amado, eterno Deus, mais uma vez estamos na tua presença, porque o Senhor tem sido bom para conosco, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado dia de vitória, Pai. Estamos alegres por estarmos na tua casa. Muitos não puderam vir, mas nós estamos aqui pela tua misericórdia, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Ó Pai, que o Senhor abençoe cada família representada neste lugar. Que o Senhor venha falar em cada coração, Deus, porque estamos com nossos corações abertos, prontos para te receber. Em nome de Jesus, que o Senhor venha falar através dos louvores, porque sabemos, Deus, que o Senhor fala com aquele que te busca, e por isso estamos aqui. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha nos usar esta noite, que nós possamos ser vasos cheios da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, já te agradecemos. Amém. Aleluia. Nada se compara à glória do Senhor, amém? Aquele que fez o céu, a terra e o mar. Aleluia. Agradecido ao nome do Senhor. Aleluia. Você sabe, se não for, você sabe que a gente pode. Glória do Senhor.
De louvor e gratidão ao Senhor, amém? Aleluia. Você vai sentir a letra dessa música, sentir a presença do Senhor.
Amém? Aleluia. Acho que o céu é tão longe, mas sabemos que a nossa oração alcança o Senhor. Aleluia. Isso é poderoso, irmão. Quando a Glória. gente quer falar com o Senhor, a gente se prostrar diante dele, saber que ele ouve a nossa oração. Amém? Amém. Aplauda mais uma vez o Senhor. Gênesis é o livro da criação. Êxodo significa saída, representando a saída do povo do Egito, dos hebreus, para uma liberdade que o Senhor tinha para cada um deles. Êxodo capítulo 14. Depois que você encontrar Êxodo capítulo 14, você procura, por favor, o versículo de número 15, que é o que a princípio nós vamos ler. Êxodo capítulo 14, verso de número 15.
Quem encontrou diz amém. Amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Também precisa se encontrar. Eu quero convidar você para vir no culto de terça-feira. Pois você está convidado, tá bom? Terça-feira, às 8 horas da noite, tem estudo da palavra. Tenho certeza que você vai ser abençoado. Está escrito assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Eu vou ler mais uma vez, porque foi uma palavra de Deus diretamente para Moisés, para que ele direcionasse ao povo. E ele disse assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Eu aprendi na escola, você já ouviu falar isso várias vezes, que quando a gente quer gravar alguma coisa, a gente lê em voz alta, a gente repete aquilo por várias vezes. Você aprendeu assim também? Então você aprendeu que nem eu. Então eu vou ler e gostaria que você repetisse para que isso ficasse gravado aqui, marcado no teu coração. Amém? Vamos lá? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Aleluia. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus que para ti não há limites, para ti, Deus, não há barreira, não há empecilhos, mas o Senhor é o Deus de todas as coisas. Tu és grande, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és aquele que, oh Senhor, com a concha da Tua mão, o Senhor segura, o Senhor, oh aleluia, põe todas as águas do oceano, Senhor, aleluia, e segura firme. Pai, eu quero Te louvar, Deus, eu quero Te glorificar, Deus, nessa hora, Pai, no nome de Jesus, na Tua palavra, Deus, porque a Tua palavra, Deus, é poderosa, a Tua palavra, Deus, com certeza, Pai, ela transforma, Deus, mas ela precisa encontrar um lugar em nosso coração, que ela possa repousar, para que ela possa cumprir o resultado. Pai, nessa hora nós abrimos, Deus, a nossa mente, nós abrimos, Deus, o nosso coração para Ti, Senhor, e que a Tua palavra, Deus, possa transformar, Deus, aquilo que precisa ser transformado, mudar, Deus, aquilo que precisa ser mudado. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Deus, a Ti, Pai, sustenta, Deus, as nossas vidas, Pai, a cada dia, Deus, na Tua presença, porque assim como está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, querido? Porque Ele é aquele que sustenta nossas vidas, aquele que nos abençoa, o Deus de todo o tempo. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Pode se sentar por um instante. Pode se sentar. E o curioso, querido, que quando nós falamos que o Senhor Deus é o Deus de todo o tempo, e Deus é um Deus completo, porque antigamente se tinha Deus, embora hoje seja assim, tá bom? Se eu não me engano hoje, eu estou falando assim não porque eu sou devoto de Jesus Cristo, tá bom? É porque eu estava assistindo noticiário, então eu vi essa notícia. Hoje é o dia do santo, tanto santo que eu não sei se é o nome do infeliz, eu sei que ele é um daquelas impossíveis. Sabe aqueles que tem a sua, a pessoa está cheia de conta endividada? Né? Dos endividados, santo dos endividados. Então cada dia é dia de um santo. Então o pessoal se recolhe. Hoje então as igrejas, você percebe que o dia está bem cheia, né? Porque o dia do santo dos endividados, de quem é que não está endividado nessa vida? Né? Então, querido, olha só que interessante, mas só que na época também era assim. Tinha o Deus da fertilidade, tinha o Deus, sabe, da colheita, o Deus do amor, tinha o Deus, sabe, do babão, que é o Deus da riqueza. Tinha tantos deuses, querido, da época, o Deus da chuva, e o Deus da chuva, muitos estariam com certeza requisitando ele, né? Mas se esse Deus da chuva funcionasse, no tempo de Elias, quando Elias orou para que não chovesse, ele teria feito alguma coisa, né? Você vê que Deus, né? Esse é o Deus que passou sede nessa época. Então, querido, quando nós falamos do nosso Deus, é o Deus de todos os tempos, querido, e o Deus que nunca falha. Não um Deus feito por mãos de homens, que eles são feitos, depois eles são colocados em um lugar alto ali, querido, porque ele precisa ser limpado, precisa fazer a manutenção dele, e às vezes ele cai e quebra, e fica todo deformado, e precisa de alguns reparos. Eu não estou falando desse Deus. Não pode pensar assim, pastor, mas isso não é Deus? Sim.
A palavra do Senhor diz que isso é um Deus. Leia o Salmo de número 115, leia Êxodo capítulo 20, tantas outras passagens, você vai ver que isso as pessoas colocam como um Deus. Um Deus para algumas causas, mas nós sabemos que o nosso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus eternamente, Ele é o Deus de todas as causas. Amém, querido? Amém. Graças a Deus. E foi esse Deus, querido, que ouviu o clamor do povo de Israel. Foi esse Deus que, depois de pouco mais de 400 anos que o povo esteve escravizado por Faraó, esse povo começou a clamar mais e mais, e Deus ouviu, não que Deus não tivesse ouvido, mas Deus atendeu o clamor desse povo e levantou um homem chamado Moisés. O homem, Deus separou Moisés somente para isso, preparou Moisés para isso, para que ele tirasse, para que ele libertasse o povo da escravidão de Faraó, que simboliza também a pessoa de Satanás. E quando ele tirou, querido, esse povo da escravidão, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi celebrar a Páscoa, ou seja, celebrar a libertação, celebrar, querido, um tempo de vitória. E é por isso que nós celebramos hoje, não mais a Páscoa, mas a Santa Ceia, porque quando nós celebramos a Santa Ceia, que no caso é domingo, nós nos lembramos, querido, da vitória que o Senhor Ele nos deu. Amém, amado? Porque um dia nós éramos escravos também, um dia nós estávamos perdidos no mundo aí fora também, mas o Senhor nos libertou. Amém, querido? Mas libertou para quê? Libertou para o louvor e para a glória do teu nome. Amém, amado? Então, querido, o Senhor, Ele, a mando de Moisés, ali, Deus mandou que Moisés tirasse aquele povo, tendo Arão como seu auxiliar, tirou o povo da escravidão. É interessante, querido, eu estava meditando essa semana também nesse assunto, há alguns dias, porque o povo não podia parar, o povo estava em um deserto, e quando ele saísse para esse deserto, dificilmente, querido, seria quase impossível alguém atravessar o deserto sim durante tanto tempo. Normalmente as pessoas com o animal preparado, no caso do camelo, a pessoa sabe o deserto, esse deserto aqui, mas normalmente a pessoa ela passava por um período rápido, mas quando Deus ele tirou o povo dessa escravidão, Deus tirou o povo e o povo ficou, querido, nesse deserto durante 40 anos. Durante 40 anos o povo ficou ali andando pelo deserto, andando de um lado para o outro, onde Deus nunca deixou faltar nada para o povo. Quando as roupas cresciam, e uma das preocupações nossas, qual que é? Quando a roupa cresce, né? A Paula falou esses dias, porque os negócios estão ficando apertados no pé, de calça machuca. Esperar um pouquinho. As coisas vão crescendo, tudo apertado, vão ficando tudo justo. Mas naquele tempo, querido, lá naquele momento, as crianças cresciam, as pessoas cresciam também, as roupas cresciam juntamente com ela. Imagine você, uma criança, quando ela está ali e é feita uma roupinha para ela vai crescendo, a roupa vai crescendo junto com ela. Pode pensar assim, puxa pastor, a roupa cresce, mas a roupa deve ficar bem velha, porque dura tanto tempo assim, não. As roupas não envelheciam. Você ouviu a música Projeto do Deserto, que fala um pouco a respeito disso. As roupas não envelheciam, ou seja, mas por que as roupas não envelheciam, querido? Porque Deus ele cuidava daquele povo, porque é propriedade escolhida, propriedade peculiar, propriedade, um povo eleito, um povo chamado por Deus para uma obra maravilhosa que Deus tinha para fazer na vida deles. Amém, amado? Quantos creem que Deus tem uma obra para ser realizada nas suas vidas? Quantos creem nisso? Amém, querido? Continua crendo no Senhor, porque assim como diz Efésios capítulo 3, no versículo 20, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, é nesse Deus que nós cremos. E assim, querido, diz a palavra do Senhor, que quando o Faraó, o próprio Deus endureceu o coração dele, ele soltou o seu exército e foi junto com o seu exército para trazer o povo de volta para a escravidão. A palavra do Senhor diz que Deus ali conduziu o povo de frente ao mar. Não o povo simplesmente sem saída no deserto esteve de frente ao mar, o povo deu de frente ao mar, não. O próprio Deus conduziu o povo por aquele caminho para que o povo estivesse de frente ao mar. Deus queria realizar algumas obras ali, algumas coisas Deus queria realizar. O Senhor poderia esconder com certeza o povo, embora fosse multidão, mas o Senhor poderia esconder eles sem nenhum problema, como colocou a nuvem escura para os egípcios era noite, para os hebreus era um dia. Deus sem problema poderia fazer isso até que ele saísse daquele lugar. Mas Deus conduziu o povo para um lugar onde, humanamente falando, não havia saída. E deixa eu falar umas coisas para você, querido. Existem algumas coisas na nossa vida que o próprio Deus ele prepara, querido, que não adianta olhar para a direita, mano. Não adianta olhar para a esquerda. Se olhar para trás é pior ainda. Nós temos somente um lugar para olhar.
A palavra do Senhor diz, o Salmo de número 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor que fez a mim e que fez a você. Dele veio o nosso socorro, dele veio o nosso livramento. Amém, querido? Graças a Deus. Então, querido, o povo se viu de frente ao mar, e atrás, então, todo o inimigo, todo o exército dos egípcios armados com cavalos e cavaleiros, carros de guerra. E Moisés clamou, e o povo todo murmurando, os hebreus ali na condição de cristãos, vamos chamar assim, né, porque era o povo de Deus, começaram a murmurar, porque entraram em desespero. Você pode pensar assim, hoje muitos leem a Bíblia, as pessoas falam assim, puxa, que como murmurador, hein? Deixa eu fazer uma pergunta para você, o que você faz quando você está em momentos de dificuldade na sua vida? Ai, pastor, eu oro. Só isso? Você ora, já descansa no Senhor e amém, vai viver sua vida? Quantas coisas não passam pela tua cabeça? Você pode não falar com a tua boca, mas quantas coisas não passam pela tua cabeça? Ai, meu Deus, de novo. As coisas só acontecem comigo. Tem coisa que parece que anda atrás de mim, sabe? Alguns até falam assim, puxa, quando eu não era cristão, parece que essas coisas não aconteciam, parece que a minha vida era melhor. Quantas pessoas não falam isso, querido? Isso parece que vem, é genético, parece isso, parece que é genético. E o povo começou a murmurar ali atrás de Moisés, começou a questionar, mas o Senhor pediu, o Senhor disse para Moisés, olha Moisés, esse momento, Moisés, vocês não vão pelejar, mas vocês vão se calar, vocês vão ficar aí no lugar de vocês não vão pelejar. Como quem diz assim, essa batalha é minha. Ou seja, querido, há momentos da nossa vida, querido, que o Senhor permite que nós estejamos em muitas situações, em muitas condições, querido, que nós precisamos sim olhar para Ele, mas nós precisamos crer nele, querido, confiar nele e esperar nele, porque aquele que espera, querido, ele alcança. Aquele que busca, ele confia no Senhor, querido, assim como diz a palavra do Senhor, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Lança toda a ansiedade diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Querido, uma palavra, querido, não vai mudar, querido, o sentido da situação muitas vezes. A murmuração, na verdade, não vai diminuir o curso dos momentos que muitas vezes nós precisamos passar, irmãos. Por exemplo, eu bato em uma porta, ela se fecha. Se eu praguejar, a porta vai se abrir? Claro que não. Se fosse assim, ia moda isso aí. Viu a porta fechada, a pessoa pragueja. Se a pessoa estivesse buscando uma situação, uma condição melhor, ela falasse algo, por exemplo, de blasfêmia a Deus ou a qualquer pessoa, aquilo, se acontecesse para ela, aquilo se abrisse para ela. Irmãos, isso não acontece, irmãos. Mas o Senhor, Ele nos chama para quê, querido? O Senhor não nos chama, Ele chama a responsabilidade toda para Ele, como quem diz assim, olha para mim. O Deus que criou todas as coisas, o que é isso para Deus? O que é o mundo para Deus? Eu gosto bastante, sabe, irmãos, de ver as coisas assim, planetas, essas coisas. Eu gosto dessas coisas aí, o universo, eu gosto desses negócios aí. E se eu estava olhando, irmãos, a Terra, sabe? A gente tivesse uma bolinha, às vezes se fosse de longe, né? A gente vê uma bolinha assim. A gente imagina Deus, amado. Deus segurando a Terra assim com a mão, sustentando tudo, né? E se a Terra, esse planeta gigantesco, né? Para Deus é como que uma bolinha, um negocinho de nada. E nós, o que nós somos para Deus? E as nossas dificuldades, as nossas adversidades, o que é isso para o Senhor? O que é isso? O que são as nossas lutas diante do Senhor? Quando o Senhor fala, tira a espada da bainha que agora vocês vão lutar, nós vamos lutar, querido, com as nossas forças, porque Deus desce nas nossas mãos também para a guerra, mas Ele vai à frente, Ele nos dá a direção. Mas quando Deus fala também, olha, guarda isso aí, você vai permanecer crendo, você vai permanecer em oração, buscando, invocando o nome do Senhor, querido. É só continuar, querido, buscando e apresentando as nossas vidas diante do Senhor em condição de adorador. O que nós não podemos, querido, deixar é a nossa condição de adorador. O que as adversidades, querido, não podem roubar de cada um de nós, querido, é a nossa visão, é o nosso olhar, é a nossa condição de filhos de Deus. Isso nós não podemos deixar ser roubados de cada um de nós, porque isso é muito precioso. Amém, querido? Então o Senhor disse... Então disse o Senhor a Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Olha que Deus. Dize aos filhos de Israel que marchem. Então eu acredito que, né,
pensamento que passou na cabeça de Moisés também, talvez pensaria na cabeça nossa, porque nós somos limitados. Vamos achar para onde? Vamos achar para trás não dá, porque a gente vai estar voltando para os lados, ou o inimigo né, atrás, vamos achar para onde? Na frente é mar. Disse aos filhos de Israel que mais para Deus é simples, é só estalar um dedo. Ou o mar se abre, ou passa sobre as águas, ou sei o que Deus vai fazer, Deus cria uma ponte lá na hora, ou os anjos vão formando algo para que os filhos de Israel passem por cima. Não sei, para Deus é tudo simples, para o homem é complicado. Deus ele não tem problemas, quem tem problemas é o ser humano. O ser humano tem problema, Deus ele é a solução para todas as coisas que nós buscamos, amém, querido? Diz aos filhos de Israel que imagem, e tu? Aí Deus passa a chamar ali para Moisés a responsabilidade. Ele disse assim: e tu, Moisés? E você, Moisés? O que você tem na mão? O que você tem na mão? Bem, querido, Salmo de número 119 diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra do Senhor, querido, é uma espada poderosa de ataque, é uma arma, querido, de defesa. A espada, querido, a palavra do Senhor, querido, é uma arma que vence todas as batalhas, querido, em nome de Jesus. Há poder na palavra, há poder no nome de Jesus, a autoridade, querido, da palavra. E tu, Moisés, o que você tem na mão? Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Moisés estava com a solução nas mãos, irmãos. Ele não sabia exatamente como é que usar aquilo. Moisés tem um cajado. Tem cajado aqui. Mas Moisés ele tinha um cajado. O que é um cajado? O cajado do pastor tinha um cajado, e Moisés também era pastor de ovelhas. Ele pastoreava lá também as poucas ovelhas do seu sogro Jetro, lá quando Deus se manifestou no monte para ele, no meio da sarça, ele estava pastoreando as ovelhas. Mas Moisés ele tinha um cajado. De repente Moisés poderia pensar assim: puxa, mas o cajado é para pastorear ovelhas. Uma Bíblia, eu tenho uma Bíblia na mão. O que é uma Bíblia na mão? O que é a palavra? Não, a palavra não é simplesmente um livro de orientação, não, querido. Qualquer outro livro que você possa ler pode ser simplesmente um livro de orientação. Mas a Bíblia, querido, é palavra de Deus. A Bíblia é livro da vida. É um livro, querido, que nos orienta, que nos direciona, querido, a nós buscarmos mais e mais a presença do Senhor. A palavra de Deus, querido, é tudo aquilo, querido, que nós precisamos, e é tudo aquilo que nós necessitamos. Amém, querido? Então a palavra do Senhor não é simplesmente um livro, mas a palavra do Senhor é, querido, onde o ser humano, ele pode, quando ele tem um encontro com essa palavra, querido, ele pode descansar, ele pode esperar, querido, ele pode se entregar totalmente ao Senhor, porque ele vai ser conduzido por essa palavra. Ele vai ser consolado por essa palavra, ele vai ser confortado por essa palavra, até que ele atravesse do outro lado, até que ele chegue na Canaã. A Canaã, querido, física, era ali do outro lado. Eles podiam ver, mas existia um mar que ali estava entre a Canaã e eles. Além do Mar Vermelho existia o Rio Jordão. Mas Moisés ele colocou ali a sua vara, Moisés colocou ali o seu cajado, colocou ali nas águas. Às vezes a pessoa pensa assim: por que você colocou ali o cajado dele nas águas e as águas se abriram? Na verdade não foi isso que aconteceu. Moisés colocou o cajado nas águas, as águas se abriram só de madrugada. Só de madrugada as águas se abriram. O que será que passa na mente, na cabeça daquele povo todo, daquela multidão toda? Quando põe o cajado na água, o negócio não acontece. O que passa, será, na cabeça do cristão? Quando ele ora, parece que a coisa não vai. Parece que a coisa não acontece. Sabe, querido? Parece que a porta não vai, parece que, sabe, a coisa não flui. Parece que é a mesma coisa que nada. Deus colocou o cajado nas águas já, mas Deus não mandou fazer isso? Sim, Deus mandou. Deus mandou estar todos os dias na casa dele, porque mais vale um dia na casa dele do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Sim, Deus mandou. Mas parece que não está acontecendo como eu imaginei que estivesse acontecendo. Espera no Senhor e confia no Senhor, amém, querido? E o mais Ele fará. Confia no Senhor, porque Ele é o teu Deus, Ele é o teu cuidador. Moisés lançou ali, e nesse momento, amado, é o momento que muitos ficam para trás, é o momento que muitos voltam, quando o cajado é lançado nas águas. Quando nós lançamos a nossa oração, quando nós lançamos a nossa fé no Senhor, quando nós começamos a orar a respeito de uma causa, é nesse momento que muitos voltam. Sabe por quê? Porque a pessoa começa a achar que a vida cristã dela não vale nada.
A pessoa começa a achar, querida, ela começa a imaginar que o tempo que ela tem na igreja parece que valeu de nada. Eu estou orando tanto tempo para minha família, meu filho não se converte, meu marido não se converte, minha esposa não se converte, as coisas acontecem dentro de casa e parece que está tudo do mesmo jeito. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Continua confiando no Senhor, porque o Senhor muitas vezes ele testa o nosso coração para saber o que existe dentro de cada um de nós, amado. Lá na carta aos Hebreus, a palavra do Senhor diz que Deus estava testando o coração dos hebreus. Não porque ele não sabe todas as coisas, mas ele conhece todas as coisas. Mas para mostrar para o povo mesmo aquilo que tinha dentro do coração deles. O povo começou a dar volta. Aí começa a aparecer o que tem no coração. Porque você fala, a coisa não acontece, então tem que continuar crendo, né? Porque quando a gente fala, a gente ora, e amanhã já resolve, é fácil crer em Deus. Deus é assim mesmo. E vai. Mas quando parece que o ímpio prospera, ou a vida do ímpio, vamos dizer assim, é abençoada mais do que a nossa. Abençoada materialmente falando, vamos chamar assim. Como o Salmo de número 73, você pode ler na tua casa, como Asaf teve uma experiência dessa forma. Quando ele começa a olhar para a vida do outro, parece que o outro prospera, o outro é abençoado, parece que tudo na casa do outro vai bem. Você pode pensar assim, poxa Senhor, eu sirvo a Ti, sou fiel na Tua casa, na Tua presença, estou todos os dias na igreja, Deus, eu oro a Ti, eu medito na Tua palavra, Senhor, eu louvo o Teu nome, eu faço a Tua obra. Deus, mas parece que o ímpio vai melhor do que eu, irmão. Nunca o ímpio vai melhor do que a vida do cristão. É melhor, querido, a tribulação do cristão do que a abundância do ímpio. O ímpio, irmãos, nunca vai ter o gosto, o prazer de colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque ele não tem certeza da salvação da tua alma. E Deus não julga o homem por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é. Diz a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus falou a respeito desse assunto. Então, querido, quando o cajado é lançado nas águas, as águas a princípio não se abrem, elas continuam do mesmo jeito. Continuam do mesmo jeito, mas chegando a madrugada, diz a palavra do Senhor, que veio um vento, querido. Deus ele mandou um vento. Às vezes a gente acha que Deus vai fazer de um jeito, né? Deus vai do outro, né? Você sabe aqueles momentos que na vida da gente que Deus usa quem você nunca imaginou? Você já passou por esse momento aí? O livramento vem de onde se nunca se esperou. A mão, querido, estendida vem de onde nunca se imaginou. A porta, querido, muitas vezes ela se abre onde nunca se imaginou, onde nunca se creu. Puxa, mas aqui não esperava tal coisa da pessoa, nunca podia esperar isso. Querido, mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus ele usa quem ele quiser usar. Deus ele usa, querido, a forma que ele quiser usar, querido. Isso é coisa de Deus, isso é plano, isso é projeto de Deus. Porque a palavra do Senhor diz no Isaías capítulo de número 55, que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos, e os pensamentos do Senhor são mais altos do que o nosso. O próprio Senhor Jesus disse lá no Evangelho de João, que vocês são de baixo, mas eu sou de cima. Ou seja, Deus vê todas as coisas, diferente de cada um de nós, e Ele conhece todos os caminhos. Amém, amado? O Senhor sabe por que caminho passar, querido, e por onde nos fazer trilhar, embora muitas vezes não entendamos. E, querido, o vento veio se soprando, parecia que era simplesmente mais um vento, mas aquele vento veio soprando e de repente o mar ele começou a se abrir. O mar começou a se abrir de um lado ao outro. E eis a questão agora, uma outra questão, viu? O mar aberto, vou passar no meio desse negócio aqui, diz que fechado, estou complicado com a vida. Sabe, irmãos, existem pessoas que elas têm a seguinte mente, o seguinte pensamento. Sabe, eu me converto ao Evangelho, entrego a minha vida para Jesus. Não sei se você já conversou com alguém assim. Puxa, imagina se algum dia de repente eu me desvio do Evangelho, mas o que vai ser de mim, irmãos? Com Jesus, a gente não tem nada a perder, irmãos. Tudo aquilo que nós fazemos para Jesus, irmãos, o pastor amigo nosso, ele sempre dizia, muitas coisas ficam gravadas e guardadas em nosso coração. Uma das coisas que ele muitas vezes dizia, Deus, ele nunca vai ficar devendo nada para cada um de nós. Qualquer dia desses eu vou trazer ele aqui. Ele aqui, assim, a gente mexia, ele também é meio de idade, já trabalha direto na obra. Mas um dia desses eu vou trazer ele aqui. Ainda que seja uma quinta-feira, eu quero trazer ele aqui, para vocês conhecerem. Aquele que nos discipulou, aquele que nos ensinou
praticamente todas as coisas e nos conduziu. Mas enfim, querido, o Senhor, Ele conhece, Ele sabe todos os caminhos, Ele sabe todas as maneiras. Deus poderia usar muitas maneiras ali, mas Deus usou o vento. O Senhor poderia usar aquela nuvem que cobriu o povo, a coluna de fogo para abrir? Sim, poderia. Mas Ele usou o vento. Ele usou o vento. Deus achou por bem fazer assim. E quando, querido, o mar se abriu, o mar fendeu-se de um lado para o outro, e os filhos de Israel, querido, eles puderam, querido, estar caminhando. Os filhos de Israel, querido, eles puderam estar passando. Moisés chamou o povo para essa passagem. O povo começou a passar, aquela multidão passando, e Deus segurando os egípcios do outro lado, ali com a nuvem escura, e para eles era só trevas. E na verdade o mundo é só trevas mesmo, querido. Eles estavam ali sendo seguros por uma nuvem, e a nuvem era tão espessa, a nuvem tão grossa, que eles podiam tocar na nuvem, eles não podiam passar do outro lado da nuvem. É como se fosse uma barreira. E enquanto isso, querido, os egípcios passando. Enquanto, querido, muitos se perdendo nessa hora, exatamente nesse momento, muitos se drogando, muitos perdendo suas próprias vidas, nós estamos passando pelo meio do mar. Nós estamos passando pelos livramentos de Deus. Nós estamos caminhando, querido, na direção que o Senhor tem determinado. Querido, e quando o povo terminou de passar, quando passou o último hebreu, aí vieram lá os cavalos, os cavaleiros de Faraó, eles vieram e vamos pegar aqueles egípcios, nós vamos matá-los, agora nós vamos trazer eles de volta, vão ser mais escravos do que antes agora. Quando eles estavam ali, todos estavam ali, tinham entrado já no mar Vermelho, todos tinham entrado já para atravessar do outro lado. Deus, Ele simplesmente falou para Moisés, levanta o cajado em direção. Deus podia fazer isso sozinho? Claro, Deus poderia fazer. Tanto que não foi o cajado que Ele abriu as águas, foi o poder de Deus. Mas Deus, Ele contou com o homem, com a participação ali do homem. Ele disse: Moisés, tem que ter o cajado agora para o mar. O mar vai se abrir, e essa é a última vez que você vai estar vendo o Faraó e os seus cavaleiros. A última vez que você vai estar vendo eles. E aí, querido, quando Moisés estendeu, a palavra do Senhor disse que o mar ele simplesmente se fechou. Alguns poderiam até dizer assim: irmãos, puxa, mas se tivesse algum nadador bom lá, porque no meio sempre tem uns peixinhos lá, né? Eu só queria martelo, irmão, na piscina, joga do jeito que eu caio, eu fico. Né? Às vezes nós batimos do outro, mas do jeito que eu caio, eu fico. Mas eu passo no mato embaixo de chuveiro. Engasgado que dá lá é complicado comigo, então. Água comigo, o negócio é. Estou tomando água lá engasgada, água comigo é complicado. Então, a pessoa poderia pensar assim: puxa, pastor, mas se tivéssemos lá bom de nada, será que ele não conseguia passar do outro lado? Não. A Bíblia diz que Deus afundou a todos. O próprio Deus afundou a todos, ou seja, você não vai sair daí. Sabe? Não adianta saber nadar, não adianta ter habilidade, não adianta você querer levar as coisas do teu jeito, você não vai sair daí. Deus afundou a todos lá, e Deus fez com que todos se perdessem. Não sobrou nenhum nem para contar a história. Sabe, querido? E o que nós vemos, querido, a respeito de tudo isso? O que Moisés aprendeu com tudo isso, querido? Moisés, o que ele aprendeu com tudo isso? É rapidinho, querido, que Miriam catou os tamborins lá, ela juntamente com algumas mulheres começaram a cantar ao Senhor. Elas começaram a louvar o nome do Senhor. Moisés começou a cantar ao Senhor, começou a adorar ao Senhor, pelo livramento que ele havia dado para ele e para todos os hebreus, louvando e agradecendo, falando a respeito da bondade de Deus, falando a respeito da grandeza do Senhor, do poder do Senhor. E querido, deixa eu falar uma coisa para você. Você quer que tenha uma vida abençoada? Agradeça ao Senhor. Você quer sentir, querido, a presença de Deus? Comece a elogiar o Senhor, comece a glorificar a Ele, comece a dizer o que Ele é, comece a falar da bondade dEle, dos atributos, das qualidades de Deus. Comece, querido, a falar das grandezas dEle. Você vai ver, querido, é rapidinho, querido, o teu coração vai sentir algo, querido, que com certeza vai mudar a tua vida. Você vai sentir algo, querido, com certeza, querido, vai ser transformado. Você vai ser transformado quando você começa a louvar ao Senhor, quando você começa a adorar ao Senhor, querido. A tua vida não é mais a mesma. Mas não só nas horas boas, mas não só nas horas, querido, da paz, mas nas horas até mesmo das adversidades. Porque assim como eu já disse muitas vezes, o nosso louvor, querido, não que em outro momento não seja acolhido, mas o nosso louvor, a nossa adoração, ela é recolhida, querido, aqui da terra, representada diante de Deus, nos momentos de mais aflição que nós passamos nessa vida.
Quando você louva a Deus, querido, em meio à aflição, parece que sobe como incenso, como cheiro suave na presença de Deus. Porque apesar de tantas coisas, você não deixou de adorar o nome dEle. Porque apesar de tantas coisas, você continua honrando, você continua glorificando, você continua bendizendo o nome do Senhor. Você continua dizendo assim como disse Jó: eu sei que o meu Redentor vive e que por certo Ele se levantará em meu favor. Porque o Senhor em todo tempo, querido, em qualquer tempo, querido, Ele pode se manifestar na minha vida e na tua vida. Isso é entregue diante do Senhor, porque há um tempo para todas as coisas. Amém, amém? E o povo atravessou, querido. O povo atravessou. E o povo pode celebrar diante do Senhor. Parece que aquele sentimento dos egípcios vão nos matar, os egípcios vão nos destruir, esse sentimento caiu por terra. Não contando aquilo que aconteceu futuramente, mas ali se baseando, olhando somente para esse momento. Deus havia livrado a alma, livrado a vida de todos os seus filhos. Ele poderia ter livrado, querido, a vida, querido, dos egípcios, sim, querido, sim. Mas Deus, ele tinha um propósito. E o propósito de Deus era, querido, que os inimigos, eles não vão prevalecer contra aqueles que são do Senhor. Assim como o próprio Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno, elas vão ter que se romper, amado, elas vão ter que cair por terra contra a igreja do Senhor, contra os ungidos de Deus, contra aqueles que buscam, contra aqueles que clamam, contra aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. As portas do inferno não podem prevalecer. Você pode pensar assim: pastor, por que algumas vezes prevalece? Não prevalece contra a igreja. Nós precisamos continuar a condição de igreja, de noiva. A igreja ouve em todo tempo. A igreja bendiz em todo tempo. A igreja adora em todo tempo. A igreja, independente, querido, de circunstâncias, como aquela canção que nós sempre cantamos: te louvarei, independente das circunstâncias, não importa a circunstância. Aquela canção que diz mais ou menos assim: se coloque de pé em nome de Jesus, se coloque de pé. Já nós vamos estar orando, se coloque de pé. Você se lembra de uma canção, de um louvor que diz mais ou menos assim? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. somos sua voz pelo Senhor. Que te adorar. Diga tudo que é em mim. Tudo que há em mim, Quero te ofertar. quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Isso mais uma vez, perto que ele está. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que é em mim. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo. Não sou apenas servo, teu amigo me Levante tornei. suas mãos e
será, te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente ao teu nome, Jesus. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Você que continua louvando ao Senhor, eu gostaria que você colocasse a mão no teu peito, a mão na altura do teu coração. Coloca a tua mão, querido, simbolizando até mesmo o cajado que Moisés colocou sobre as águas. Coloca a mão assim, querido, na altura do teu peito, na altura do teu coração. Aleluia, Deus amado, Pai Todo-Poderoso. Eu oro a Deus pelos teus filhos, Pai, nessa noite, pelas tuas filhas. Eu oro a Ti, Deus, nessa noite. Eu intercedo, Deus, pela Tua igreja. Deus amado, Pai bendito, talvez, Senhor, os teus filhos, Pai, aqui nessa noite. Oh, Deus, tenham, Pai, assim como Moisés, Deus, lançado, Deus, o cajado sobre as águas. Tenham lançado, Pai, toda a ansiedade diante de Ti, ó Deus. Tenham lançado suas orações, Pai, na Tua presença. Tenham lançado a fé, Pai, lançado a rede ao mar, Pai. Mas até agora, Deus, as águas não têm se aberto, Senhor. Até agora, Senhor, as portas não têm se aberto, Deus. Até agora, Deus, parece que o milagre, Deus, não tem chegado, Deus, até a casa dos Teus filhos. A transformação e a conversão parece que está longe, Deus, da casa dos Teus filhos. Pai, mas nós precisamos esperar em Ti. Eu oro, Deus, a Ti pela vida de cada filho Teu, Pai, nessa noite. Deus, para que os Teus filhos, Deus, possam, Pai, em nome de Jesus, continuarem, Deus, esperando em Ti. Continuarem, Deus, olhando, Deus, para Ti, Pai, até que o Senhor faça soprar o vento. Até que o Senhor faça, Deus, vir o livramento. Até que o Senhor faça, Deus, com que as portas, Deus, venham se abrir sobre a vida dos Teus filhos. Não que isso seja prioridade, Pai, na nossa vida, Deus. É claro, Deus, que a prioridade para as nossas vidas é Te adorar. É claro, Deus, que a prioridade para as nossas vidas, Deus, é buscar ao Senhor em primeiro lugar e o Teu reino, Deus. Mas eu intercedo por cada vida, Pai, nessa noite, conforme a necessidade de cada filho Teu, Pai. Eu Te peço, entra, Deus, com providência, Pai, no nome de Jesus. Entra, Deus, nos lares, Pai. Entra, Senhor, no trabalho. Entra, Senhor, nos relacionamentos, Pai. Oh, Deus, entra, Senhor, na família. Entra, Pai, no nome de Jesus e toca, Deus. Porque nós sabemos, Deus, que nada resiste ao Teu toque. Tudo que o Senhor toca, Deus, se transforma. Eu Te peço, Pai, toca no nome de Jesus, Pai, na vida dos Teus filhos, Pai, no nome de Jesus. Eu oro a Ti, Deus, e peço, Pai, para que os Teus filhos, ó Pai, possam, Deus, permanecer Te louvando, possam permanecer, Deus, Te adorando, possam permanecer, Deus, Te bendizendo, porque a vitória, Deus, para cada um das nossas vidas está no louvor, está na adoração, está na fidelidade, Deus, na Tua casa, na Tua presença. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que você possa dizer assim: Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei. Você pode levantar as mãos, te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Só pelo nome de Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente esse Jesus. Você pode aplaudir, você pode glorificar Ele, você pode agradecer o nome dEle, porque Ele é Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. O nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que cuida de cada um de nós. Louvado esteja o nome do Senhor. Graças a Deus por isso. Amém, querido?
Atenção, táxi, prefixo TX 1234, favor pegar passageiro na Avenida Copacabana 359. Senhores, de acordo com a evolução gráfica dos nossos investimentos mundiais, devemos estar crescendo neste ano mais de 50%. Que som é esse? Que isso? Eu não sei. O que tá acontecendo? Meu Deus. Gente, o que tá vendo?